Rapaz, vou mentir, isso é meio diferente pra mim. Tá na frente da câmera é estranho. Eu nem sei se eu tô enquadrado nesse negócio aqui, se tá tudo certo. É o primeiro vídeo, entendeu? O negócio é começar, depois nós vemos como é que faz. Eu não sou muito de ficar na frente da câmera, sou mais de ficar atrás dela, porque eu não gosto de aparecer muito. Eu sempre fui meio neurótico estranho, minha família mesmo. Nunca gostei de tirar foto assim, que tirava foto de mim. Minha tia mesmo sabe que eu nunca gostei que tirava foto de mim. É um negócio que eu não sei porquê, mas eu sempre não gostei. E Deus, infelizmente ou felizmente, quer que eu vou contra esse medo que eu tenho e faço vídeo aqui ensinando ou falando sobre as minhas experiências com Deus. Eu acho que eu passei por várias coisas na minha vida e o meu caminhar com Deus pode ajudar muitas pessoas e talvez você só precisa de alguém para escutar ou falar sobre Deus com você. O meu intuito desse canal é basicamente isso, é falar de Deus para pessoas que às vezes estão perdidas, às vezes não sabem para onde ir. E talvez alguma vivência ou algo que Deus compartilhe comigo eu possa compartilhar com vocês e vocês possam aprender cada vez mais. Então vamos lá, meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, eu nasci no Brasil, em Minas Gerais. Nasci na cidade de Mantena. Eu não moro no Brasil mais, eu moro nos Estados Unidos. Desculpa a cadeira rangendo, eu tenho que comprar um WD-40 para colocar nela e resolver isso. Eu não moro no Brasil mais, eu moro nos Estados Unidos. Eu moro no estado da Virgínia, eu mudei pra cá quando eu tinha 11 anos de idade. Mas isso não é o tópico hoje. O tópico é como impactar pessoas sendo cristão. E eu quero contar sobre a minha experiência, sobre como eu consegui impactar ou como eu fui impactado por outros cristãos. Eu tô lendo do meu notebook aqui, porque eu me perco bastante, então eu não quero me perder. E eu escrevi aqui mais ou menos o que eu vou falar, então se você vê eu olhando pro lado é porque eu estou olhando nas minhas anotações. Vamos lá. Eu sempre fui para a igreja, cresci dentro da igreja, minha família sempre foi da igreja, minha mãe sempre muito envolvida com a igreja, meu pai também, minha mãe foi parte de um grupo de louvor, meu pai por um tempo ele era pastor dos jovens, meu pai também sempre foi envolvido bastante na igreja, então eu sempre estava ali dentro da igreja. Eu tinha escolha? Não, eu nunca tive escolha de não estar ali na igreja, era algo que acontecia porque meu pai ia, meu pai e minha mãe ia. Então eu estava sempre lá. Então você é bem dependente da fé dos seus pais. Quando você cresce na igreja, você é dependente da fé dos seus pais. Porque se seu pai e sua mãe falar um dia que não vai, eu acho que você também não vai. E era assim comigo. Se meu pai e minha mãe falavam que não ia, eu também não importava. Tá bom, tá bom. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, essa fé que os meus pais tinham e que eu alimentava dela não era o suficiente mais, porque eu não tinha mais 10 anos. Eu tinha agora 14, 15 anos, eu tinha novas emoções, eu tinha novos amigos, eu tinha novas situações e problemas para resolverem que necessitavam uma certa, como fala em português, sabedoria para resolver. E essa fé dos meus pais não valia de mais nada. Eu simplesmente eu tive que buscar Deus por si próprio. Então eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a frequentar igrejas e eu vivi, eu virei aquele crente em cima do muro. Aquele crente que dentro da igreja conseguia agir 2 horinhas bonitinho ali, ó, adorando a Deus, pá, só que a mãozinha levantada, sentia a presença do Espírito Santo, chorava, mas quando eu saía da igreja, não tinha nenhuma transformação. Eu não agia como cristão, eu não gerava fruto do Espírito de nenhuma forma, e eu sempre pecava e caía num ciclo de pecado e uma bagunça, sinceramente, uma bagunça. Mas aí vem a pergunta, como que eu estou dentro da igreja e eu ainda consigo viver nesse ciclo de pecado? E a resposta é talvez são as suas companhias.
Para mim era bastante as minhas companhias, porque eu vivia cercado de pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Entravam dentro da igreja, agiam de uma certa forma, quando saíam, agiam de outra forma totalmente diferente. E essas pessoas, a gente cai naquela famosa frase, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, a média das 5 pessoas ali que eu mais convivia dentro da igreja, eu basicamente era aquelas 5 pessoas. As pessoas que entravam dentro da igreja, conseguiam adorar a Deus, liam a Bíblia dentro da igreja, mas quando saíam não praticavam a fé, a não ser ali dentro do santuário. E, sinceramente, isso o pior tipo de cristão é esse, o cristão em cima do muro, o cristão que não sabe para onde ele vai. Ele não impacta o reino de Deus de nenhuma forma, porque ele não tem um testemunho, ele não está 100% ali por Jesus, ele não está vivendo por Jesus. E ele também não impacta o mundo. Por quê? Quando ele vai pecar, ele sente no coração dele o Espírito Santo falando com ele, olha, você está indo longe demais, aí você não pode ir. Então ele também, no meio dos amigos dele que são do mundo, ele pode ser um cara meio chato, porque ele não aceita qualquer coisa. Ele não vai para qualquer festa. Então, essa é a ciência da parada. É o pior tipo de jeito para você estar. Mas como isso mudou? Como eu me retirei desse ciclo de amizades ruins que só me levavam para caminhos maus e só me levavam para mais ruínas, né? Porque quando você está vivendo ali num ciclo de pessoas que acham que o pecado é normal, que acham que e estar acima do muro é normal, você vai continuar em cima do muro, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então você vai continuar ali, você não vai sair. E a única resposta para essa pergunta de como resolver esse problema é simplesmente desaparecer daquele lugar. É simplesmente dar um tchau para todo mundo e seguir sua vida em outro canto. Então eu dei um tchau para todo mundo ali e fui viver minha vida em outro lugar. Porque eu estava cansado de toda semana ir para a igreja, pedir perdão pelos meus pecados, andar numa segunda-feira, a semana começar e eu cair no mesmo ciclo de pecados. E eu ir para a igreja toda semana, em vez de eu estar tomando um banho todos os dias, né, que é o comum, eu pedir perdão pelos meus pecados todos os dias, pelo erro que eu fiz, porque todos nós cometemos pecados, todos nós cometemos erros. Em vez de eu fazer isso, eu estava indo para a igreja de uma forma de me recarregar e uma forma de eu me sentir melhor. E uma forma de eu toda semana ir para a igreja só para pedir perdão para os meus pecados. E falar assim, não, essa semana vai ser diferente. E acontecia, segunda-feira, voltava para a mesma rotina e acontecia a mesma coisa. Eu caía no ciclo pecaminoso. E eu simplesmente cansei disso. Eu simplesmente chegou um dia que eu fiquei cansado disso e falei, Deus, eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer pra minha vida, eu não sei o que você quer daqui pra frente, porque eu vou pro mundo, eu peco, mas eu me sinto muito mal. Mas quando eu venho aqui pra igreja, eu sinto que eu não tô vivendo o máximo que o Senhor quer pra mim. Então me mostra pra onde você quer me levar. Simplesmente, ele cortou todas as amizades que eu tinha antes, ele cortou tudo, ele me tirou de alguns certos lugares que eu frequentava e me levou pra outros lugares. E o que isso tem a ver de como impactar a vida sendo cristão? A minha vida foi impactada não foi escutando pregações de pastores no YouTube ou indo para uma igreja que tinha uma pregação bonita. Não. A minha vida foi impactada quando eu vi cristãos agindo como cristãos dentro da igreja e também fora delas. Quando eu vi Deus trabalhando no coração deles dentro da igreja, mas também fora delas. Escute bem, a minha vida não foi impactada escutando uma pregação bonita. A minha vida não foi impactada de um dia para o outro depois que eu escutei alguém falando uma pregação que mudou a minha vida, ou escutando um louvor no meu quarto que mudou a minha perspectiva de vida. Não, a minha vida foi virada de cabeça para baixo, de vir avesso, por causa que eu vi cristãos agindo como cristão. Eu vi pessoas indo para a igreja, adorando a Deus, e depois saindo dela e continuando essa adoração. Continuando no trabalho, na escola, em qualquer lugar onde eles iam. Sabe? Não só postando no Instagram que estão abrindo a Bíblia ou postando uma mensagem no Stories e falando assim, olha esse versículo que lindo. Não, a pessoa simplesmente viver 100% para Jesus, falar de Jesus com tanto amor e pregar aquilo. Então, o que eu quero dizer?
Se rodie e se você está passando por um momento da sua vida que você está em cima do muro e tem pessoas em cima do muro junto com você agora, saia. Saia. Não fique mais. Não se sujeite a isso. Não fique em cima do muro como essas pessoas estão. Porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Isso vai levar você a mais ruínas, a mais coisas ruins. Fique perto de pessoas que vão te trazer perto de Deus. Vá para um lugar onde pessoas realmente estão vivendo 100% para Jesus. É muito difícil você largar essa vida pecaminosa que você tem para outro lugar e simplesmente dar tchau para essa vida 100%. É difícil, é algo complicado, não é algo fácil. Então faça o seu processo menos doloroso e se junte a pessoas que estão vivendo também 100% para Jesus. A minha vida foi impactada não por causa de uma pregação. E aquela famosa frase, né, que a gente escuta toda vez, acho que é do Billy Graham, falando que pregue, se necessário, use palavras. Porque é verdade. A minha vida mudou por causa, eu aceitei Jesus e eu fui atrás de Jesus por causa que eu vi pessoas agindo como cristãos, fora e dentro da igreja. Então você aí, às vezes, você fica martelando na sua cabeça, fica essa pressão, né, 24 horas, você pensando assim, não, eu preciso ir na rua, pregar, eu preciso chegar no meu trabalho e falar sobre Jesus, eu preciso, né, chegar com a camisa estampada falando Efésios 6, não, João 3,16, né, falando tudo, um boné com escrito Jesus, um cordão com a cruz, né? Eu preciso, qualquer momento, tá falando sobre Deus para alguma pessoa. Não. Não. Só você agir como um cristão, só você agir como uma pessoa de Deus, só você agir como a Bíblia falar, que é pra gente agir, já é o bastante. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. É uma mensagem bem curta, é algo que, né? Eu queria deixar aqui um versículo, Mateus 5,16. Assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As pessoas são mais tocadas pelo modo que você vive do que as palavras que você diz. Quando você anda em integridade, bondade e humildade, sua vida se torna uma pregação viva. Não adianta nada você postar no Instagram, não adianta nada você ter um versículo da Bíblia na bio do seu Instagram, você andar com a cruz em volta do seu pescoço, um casaco dizendo Jesus te ama, se você não age como cristão. Se as suas palavras que saem da sua boca não condiz com as suas ações. Então essa é a mensagem que eu queria passar. E eu sou prova viva que as ações valem muito mais do que as palavras. As ações de outras pessoas impactaram a minha vida. Hoje eu acredito 100% em Jesus. Hoje eu vivo 100% para Ele, por causa que pessoas ao meu redor agiram em vez de falarem. E isso muda totalmente tudo. E basicamente isso, eu não vou ficar falando muito, porque eu já acho que eu tô enrolando goma aqui já. E é isso. Esse é o primeiro vídeo. Esse é a primeira... É uma introdução de tudo, sabe? Eu acho que é um assunto bem legal de ser dito, porque é algo que me impactou bastante, é algo que me ajudou bastante. Assim como antes de encontrar Jesus e agora também depois de ter encontrado, porque você encontrou as respostas para tudo, que é Jesus. E quando você encontra a resposta, você quer dividir ela com todo mundo, você fica maluco, você quer falar de Jesus para todo mundo, sabe? E às vezes a gente esquece que o melhor jeito de pregar é só agindo. É só falando com ações e não com palavras. Então é isso. O vídeo termina por aqui. Eu espero que a luz até apagou, tá na hora de acabar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de muitos que vem por aí. Eu espero que isso pelo menos impacte uma vida. Para mim isso já é o bastante. Fique com Deus. Deus abençoe. E deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer coisa.
porque talvez a dúvida que você tem aqui, talvez eu possa fazer um vídeo em cima, seria bem legal, faria meu trabalho, né, bem dinâmico e traria perguntas da vida real para vocês, talvez a pergunta de um é a resposta de outro, sabe? Então, muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus.